Hoje a gente entra num capítulo delicado e ao mesmo tempo bem interessante, porque ele toca num tema que atravessa os séculos, anúncios, profecias e expectativa de que, depois de grandes crises, virá um tempo de esclarecimento e redenção universal. Salve! Eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente vai entrar no capítulo Os Primeiros Anúncios da Imunização. Um capítulo que tenta situar a imunização racional dentro de um pano de fundo histórico de anúncios, pressentimentos e expectativas de transformação do mundo e do universo. E eu já quero começar com bastante sobriedade. Eu não vou tratar esse capítulo como prova histórica para convencer ninguém. O que eu vou fazer é ler o texto como ele é e entender a função que ele cumpre dentro da obra Universo em Desencanto. O capítulo diz que a imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por nomes como Nostradamus e São João, e também menciona outros sábios e profetas. E aqui entra um ponto de honestidade intelectual que eu quero deixar claro. Do ponto de vista histórico, você não vai achar Nostradamus ou em algum versículo bíblico dizendo especificamente a palavra imunização racional. O que dá para fazer com segurança é outra coisa. Observar paralelos temáticos, motivos recorrentes que atravessam tradições proféticas e que o capítulo do livro lê como anúncios de uma redenção através deste conhecimento de cultura racional. Na minha leitura, entra então o núcleo de que não é quem previu o quê, nem caçar frases, mas o núcleo do capítulo seria, primeiro, vemos um padrão de crise, depois uma virada de era. E dessa virada vem uma redenção, não como uma manobra política, mas como uma mudança de eixo pela compreensão por um conhecimento. Vemos um arco de crise, virada, renovação que aparece em muitas tradições. E eu vou citar isso com todo respeito, como eco de motivo, não como uma equivalência literal. Vejamos, por exemplo, no universo de Nostradamus existem os quatrains, que evocam exatamente essa curva, calamidade e depois uma espécie de renovação ou um novo ciclo. Um dos versos mais citados nesse sentido chega a dizer em francês algo como o século se aproxima de renovação. Há também imagens do tipo ordem antiga cai e algo novo se instala, como a ideia de nova lei, de nova terra, e até a imagem de devastação seguida de paz. Em outro trecho aparece uma promessa de um tempo pacífico prolongado, que seria equivalente à fase racional. E quando a gente vai para os textos bíblicos do Apocalipse, a gente vê falar em grande tribulação, como travessia, e também fala de restauração, o novo céu e a nova terra, com a promessa de cessação do luto e da dor. E esse mesmo motivo de novo céu e nova terra já aparece antes em Isaías. Em Daniel tem uma linguagem que conversa muito com a linha do capítulo. A ideia de um livro selado até um certo tempo e junto disso a frase sobre a multiplicação do saber. Percebe como isso conversa com o capítulo? O capítulo diz que haveriam hecatombes e confusões. E quando o mundo passasse por multiplicações de ciências desnecessárias que, em vez de clarear, acabariam descompreendendo a humanidade. E é nesse ambiente que ele posiciona agora como tempo de compreender, como sendo a imunização racional, a cultura racional. Então eu diria o seguinte, o paralelo é forte, mas não é uma frase idêntica. Vamos comparar estruturas narrativas. Os textos proféticos dizem que há algum abalo, há um tempo de confusão e depois um tempo de reorganização. E o livro, nesse capítulo, enquadra a imunização como uma forma dessa reorganização,
mas reorganizando com a base de origem. E isso não é só a Bíblia e Nostradamus. Ao longo da história, surgem também profecias populares e visionários, alguns canônicos, outros folclóricos, que repetem a mesma curva: o horror presente, promessa de virada e promessa de paz. Na minha visão, esse detalhe é muito importante para a leitura desse capítulo, porque ele mesmo entra na questão da interpretação e da tradução. O texto fala do Apocalipse e diz que havia trechos intraduzíveis, que faltou competência de profundidade em certos idiomas, que muita gente transcreveu o que não estava escrito e que gerou algumas variantes e confusões. Veja, eu entendo que esse ponto soa como uma chave do capítulo. A questão não é só profecia, é transmissão. A distância entre o que foi dito, o que foi entendido e o que foi passado adiante. E quando o capítulo fala em primeiros anúncios, eu leio da seguinte forma: ele está dizendo que a ideia de uma grande virada sempre circulou em muitas tradições, mas que agora chegaria o tempo em que aquilo que era apenas anúncio passaria a ser apresentado como conhecimento organizado, com explicação de origem, formação e retorno, com base e lógica. E aqui eu acho importante reforçar outra blindagem, digamos assim. Isso pode ser lido como uma proposta transcendental de sentido, não como uma briga com tradições, nem como uma disputa para humilhar nenhum caminho. O capítulo afirma uma base própria e, ao mesmo tempo, explica por que, historicamente, textos proféticos geram disputas, sim, de interpretação. Agora, se a gente olha para o século XX com bastante sobriedade, sem transformar isso, digamos, em prova de nada, dá para entender por que essa linguagem de crise e virada ganha tanta força. Aceleração histórica, conflitos, abalos coletivos, guerras e reorganizações profundas do mundo. Sim, é nesse pano de fundo, bem humano, que, segundo a cultura racional, a obra começa a ser ditada em 4 de outubro de 1935, anunciando essa mudança de fase na natureza, a entrada da fase racional. Eu digo isso não como imposição para quem não acredita, mas como contexto interno da narrativa do livro e do modo como o capítulo se posiciona. Então, se eu tivesse que, digamos, resumir o espírito deste capítulo, eu diria assim: os primeiros anúncios da imunização usa a linguagem dos anúncios e das profecias como uma moldura para dizer que, de tempos em tempos de crise e confusão, viria uma profecia de redenção por meio de um conhecimento equivalente a este, e que parte da confusão histórica vem sim de interpretação, transmissão e traduções mal assentadas. Na minha visão, esse capítulo prepara sim um passo importante para a nossa temporada 2. Ele desloca o foco do pressentimento para assim focarmos no conhecimento com base, do anúncio para o esclarecimento e a curiosidade, como se fosse um método. No próximo vídeo, a gente segue aprofundando esse eixo da prática. E vamos falar como o livro entende método, disciplina, orientação no meio desse mundo de interpretações e incertezas. A cultura racional é uma cultura com base, lógica, um conhecimento simples dos mais simples, que mostra à humanidade a verdadeira origem tanto do mundo, do ser humano e do universo. Salve! Eu agradeço muito sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.